Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. No vídeo anterior nós falamos sobre o batismo com fogo. Por isso que eu decidi fazer esse vídeo agora falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você não viu o vídeo do batismo com fogo, vai lá no meu canal. Entra lá no canal e procure o batismo com fogo. Aproveita para se inscrever, aproveita para curtir o vídeo, aproveita para tocar no sininho para ver as notificações. Então hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. O que realmente é o batismo com o Espírito Santo? Mas antes de começarmos a falar o que é o batismo com o Espírito Santo, temos que falar o que ele não é. Gente, eu vou falar uma verdade para vocês. A minha vida toda, desde a minha infância até a minha adolescência, a juventude, eu ouvia falar sobre o batismo com o Senhor. E todos os pastores falavam que nós temos que buscar o batismo com o Senhor, nós temos que buscar esse batismo, nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Todos os pastores que eu conhecia, eles pregavam isso, pelo menos no meio onde que eu vivia. E eles falavam que esse batismo é um batismo que te trará uma experiência nova. Ela te trará experiências sobrenaturais, fará que você tenha, vamos dizer, um poder que antes você não tinha. Porque aquele cristão que não tem esse batismo, ele ainda não tem esse poder de fazer as coisas de Deus, de fazer o evangelho crescer, de pregar o evangelho da maneira adequada. Então, todo cristão deveria buscar esse batismo para ser revestido de um poder que antes ele não tinha. A minha vida toda eu cresci vivendo isso. Mas será que é isso mesmo que é o batismo do Espírito Santo? Será que é realmente isso que a palavra de Deus nos ensina que o batismo deve ser? Será que eu deveria pedir esse batismo com Deus com esse intuito de receber um dom que eu não tenho? Então, desde agora eu vou falar que não. O batismo não o batismo com o Espírito Santo não é esse batismo que te dá um superpoder. O batismo do Espírito Santo não tem nada a ver com esse poder que eles falam que, para você ser batizado, você tem que falar em línguas estranhas, você tem que ter visões, você tem que profetizar. O batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. E até pelo contrário, porque eu conheço muitos cristãos verdadeiros, tementes a Deus, que querem viver uma vida adequada, que durante a sua caminhada eles não recebem esse batismo. Eles não conseguem ter experiências sobrenaturais. E isso vai entristecendo o coração daqueles que realmente querem servir a Deus. E esse entristecimento de coração vai, às vezes, até fazendo eles pensarem que eles não são escolhidos do Senhor, que Deus não os ama verdadeiramente, que Deus não escolheu ele para andar com Cristo. Essa filosofia, essa doutrina, infelizmente, às vezes nós achamos que ela é simples. Mas infelizmente nós vamos ver lá na frente que ela vai acarretar vários problemas doutrinários. Tipo qual? Aquele que se entristece, pois não é batizado com o Espírito Santo, ele vai se esfriando. Isso aí me lembra muito o texto que nós temos lá em Mateus 23, especificamente no versículo 13. Depois eu te convido a você ler esse texto. Vamos ler ele agora. Vou abrir ele aqui. Está lá em Mateus 23. Mateus 23, versículo 13. Versículo 13. Vou ler para vocês. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Esse texto, então, aqui de Mateus 23, ele vai falar sobre os mestres, fariseus e saduceus, que eles estavam no templo, eles não faziam a vontade de Deus e não deixavam aqueles que queriam fazer a vontade de Deus também fazer. E essa doutrina do batismo com o Espírito Santo, que tem que ser algo sobrenatural, me lembra muito esse texto. Porque aquele que não recebe, então, esse batismo, que ter experiências sobrenaturais, então ele não foi capacitado ainda por Deus? Será que é isso mesmo que o Senhor nos quer? Então essa doutrina simplesmente vai fazer aquelas mesmas coisas que os fariseus diziam. Eles não entravam e nem deixavam os outros entrarem.
Então, essa doutrina, ela não é verdadeira e nem deixa aquele que quer ser verdadeiro cristão servir a Deus verdadeiramente, porque ela diz que ele não tem esse poder, ele ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. É triste falar isso, mas é o que muitas igrejas têm pregado. Tá bom, Ivan, então eu entendi. Mas e aí? O que realmente é o batismo com o Espírito Santo? Vamos ler lá em Efésios 1:13. O que é o batismo do Espírito Santo? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo nada mais é o batismo que o Espírito Santo te dá quando você se converte. Quando você aceita Cristo. Aqui ele é muito claro. Ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Quando lá atrás você ouviu a palavra de Deus, você ouviu o evangelho e creu nesse evangelho, aqui ele fala que ele os salvou e vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo. E esse selo é justamente o batismo com o Espírito Santo. Vamos então recorrer a mais um texto para nós entendermos isso aqui, porque você pode falar, Ivan, nesse versículo 13 aí não falou nada sobre batismo, falou sobre selo. Vamos mais um texto, vamos lá abrir em 1 Coríntios, capítulo 12, abre aí a Bíblia sua em 1 Coríntios, capítulo 12, lá no capítulo 12, no versículo 13, ele vai falar assim, ó, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, quando você, na sua conversão, você aceitou a Cristo, você convergiu para a direção de Cristo, ali o Espírito Santo te convenceu do arrependimento, ele trouxe o arrependimento sobre o seu coração e ali você foi batizado com o Espírito Santo. Então, a partir de hoje, você que realmente se converteu a Jesus, saiba, você foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Isso que a Bíblia nos ensina. Ivan, então você quer dizer que você não acredita no mover do Espírito Santo? Claro que eu acredito. O Espírito Santo, ele age da forma como ele quer, do jeito que ele quer, aonde que ele quer. O Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele age. Porém, falar que o Espírito, para ser batizado do Espírito Santo, você terá experiências sobrenaturais, mentira. A palavra do Senhor não nos ensina isso. Sabe o que é realmente uma pessoa ser batizada no Espírito Santo? É ela entender que mesmo se ela não tiver nenhuma experiência sobrenatural, ela tem em seu coração que ela foi selada pelo Espírito Santo. É o texto que nós lemos. Então, entenda, mesmo que na sua vida você não tenha nenhuma experiência, o que é difícil, mas pode acontecer, porque o Espírito Santo ele vai agir de maneiras como em toda a sua vida que você vai ver que o Espírito Santo age na sua vida. Mas mesmo se isso não acontecer, saiba que você é um cristão verdadeiro, porque o cristão verdadeiro, ele não pode se basear em seus sentimentos e suas experiências, mas ele tem que basear com a palavra do Senhor, porque o meu sentimento ele é enganoso, o meu coração é enganoso, então eu posso me enganar. Então a única coisa que não tem erro que ela é apenas inerrante, que ela é inerrante, que ela é eficaz, é a palavra do Senhor e não aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, mas aquilo que a palavra do Senhor nos diz. E ela diz que quando você se converteu, você foi batizado pelo Espírito Santo. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Se você gostou, curte aí, vai lá, se inscreve no canal, vai lá no sininho, coloca no sininho para você ver todas as novidades que tem aqui no canal, ok? Deus abençoe a vida de vocês.